A estética, a dermatologia em si é uma especialidade muito complexa. Nós estamos falando do maior órgão do corpo humano, né? As pessoas esquecem disso. Então, tudo que você coloca na pele vai para a sua corrente sanguínea. E as pessoas hoje não levam mais isso em conta. Então, acham que é uma especialidade simples e não tem nada de simples. É uma das especialidades mais difíceis, né? E banalizaram um pouco isso. Isso assusta um pouco. Hoje, o Conversa com Rossane recebe uma convidada que trabalha justamente com algo que todo mundo busca: saúde, bem-estar e autoestima. Ela é médica, dermatologista, acompanha de perto as transformações da dermatologia estética e vive diariamente entre ciência, tecnologia e cuidado humano. Mas além dos procedimentos e de todas as tendências que vemos nas redes sociais, existe uma pergunta que muita gente quer fazer: o que realmente funciona? O que é moda e o que é medicina? No momento em que as chamadas canetinhas do emagrecimento, novos tratamentos e promessas rápidas ganham espaço hoje, a gente vai separar mitos, verdades e cuidados essenciais, especialmente quando o assunto é pele, saúde e equilíbrio. Recebam comigo, de forma leve e muito esclarecedora, a dermatologista doutora Cristiane Valera. Antes da dermatologista, quem é Cristiane? Bom, Rô, é um prazer estar aqui com você, né? Bom, a Cristiane é uma mulher que veio do interior de São Paulo, depois de conhecer o esposo na faculdade, fez família e veio morar em Vitória da Conquista e hoje é uma conquistada, não é isso? Bebeu da água de conquista e ficou. E fiquei. Uhum. Cris, conta pra gente, assim, a sua pele sempre foi assim, pele de pêssego? É genética? Então, eu tenho uma pele muito sensível, né? Mas eu sempre tive a pele muito branca, até porque eu nunca gostei muito de sol. Desde a infância, eu nunca fui de tomar sol, porque o sol me dava coceira. Tem gente que tem alergia, né? Tem. A gente chama de urticária solar, né? Sim. Então, eu nunca fui uma pessoa que ficou no sol. Isso me favoreceu. E depois de um certo tempo, aí a gente começa os cuidados, né? Mas ao longo da conversa a gente vai saber o pulinho do gato, sabe aquela coisinha caseira, a rotina da doutora, para a gente poder seguir isso nesse mesmo trilho, né? Mas, Cris, conta pra gente assim, o que é que mais te encanta na dermatologia? Na dermatologia, o que me encanta é poder transformar algumas vidas, né? Porque de uma maneira muito sutil a gente consegue isso. Porque quando você resolve uma doença dermatológica ou com um procedimento estético, você traz felicidade para a pessoa. Então, alguns pacientes se emocionam tanto que choram e agradecem. Então, você vê que ali você fez diferença na vida do outro e isso não tem preço. E Cris, você que já tem uma trajetória, né, uma experiência e vem buscando sempre se atualizar, você acha que a dermatologia mudou muito nos últimos anos? Muito, mudou muito, né? Eu acho que a gente até tem ido por alguns caminhos um pouco perigosos, né? A estética, a dermatologia em si é uma especialidade muito complexa. Nós estamos falando do maior órgão do corpo humano, né? As pessoas esquecem disso. Então, tudo que você coloca na pele vai para a sua corrente sanguínea. E as pessoas hoje não levam mais isso em conta. Então, acham que é uma especialidade simples e não tem nada de simples. É uma das especialidades mais difíceis, né? E banalizaram um pouco isso. Isso assusta um pouco. Então, você acredita que hoje há mais informação ou desinformação sobre cuidados com a pele? Eu acho que há muita informação boa, mas também tem muita informação ruim. Hoje, a internet, ela faz isso, né? Então, ela coloca pessoas que não sabem muito bem o que estão falando e que reproduzem coisas e a partir dali aquilo vira uma verdade. E o maior prejudicado, na maioria das vezes, são os adolescentes, que acham que tudo que está na internet é real.
E dentro desse contexto, né, do excesso de informação, muito acessível, nem todo mundo questiona a fonte, enfim. O que é que você vê de mais comum em termos de erro, né, que as pessoas estão cometendo dentro desse contexto? Principalmente o uso inadequado de produtos para aquela idade. Então, não é incomum eu receber hoje no consultório crianças de 9, 10 anos usando vitamina C com ácidos. Então, porque viu na internet que aquilo era bom, então começam a usar. Então, isso assusta a gente um pouco. Falando agora de Mounjaro, né? Mounjaro, essas canetas todas emagrecedoras, enfim, esse tratamento que vem mudando a vida e ajudando muitas pessoas que estão na base, né, no nível enquadrados como obesidade, enfim. Esse é o assunto do momento. A gente sabe que as pessoas emagrecem muito rápido, né? Mas o que elas precisam entender antes de começar em relação à prevenção do que pode acontecer com a pele, né? Esse órgão, né, que você colocou como o maior órgão que a gente tem. O que as pessoas precisam entender ao começar ou enquanto estão fazendo um tratamento de emagrecimento com essas canetas emagrecedoras? Bom, o principal é entender de que você vai sair de um aporte nutricional muito alto, né? Você tinha um consumo calórico alto e aí esse consumo calórico ele cai para 1/3, vamos supor. Então, o organismo ele vai entender que você está entrando em desnutrição e ele vai começar a poupar energia. Então, para que isso aconteça, para poupar energia, o cabelo começa a cair, a pele começa a ficar sem viço, sem brilho. Cair também. Cair Flácida, também, né? Aí já é pela perda de gordura, pela perda de sustentação. Sim. Mas a gente também tem que lembrar que tem perdas de vitaminas. Então, esses tratamentos impactam diretamente na pele. Diretamente na pele. Então, para quem quer iniciar, a primeira coisa é fazer um bom acompanhamento, né? Tá acompanhado de um bom médico, para que a gente minimize esses efeitos, mas é importante reposição de vitaminas, manter um bom aporte de proteínas, isso vai fazer uma diferença importante. Existe assim, a gente poderia chamar uma forma correta de prevenir esses efeitos dentro da dermatologia, já em termos de prevenção? A gente tem os nutracêuticos, né, que a gente pode começar a repor já no início do tratamento, mas também quando esse tratamento inicia, porque a perda de peso ela é bem individual, vai depender de como esse protocolo foi traçado, de qual a sua sensibilidade para a medicação, por isso a importância de estar sempre bem acompanhado, né, por um médico. E aí a gente pode ir dosando essas vitaminas ao longo do tratamento para que elas sejam repostas da melhor maneira possível. E quem deve ter mais cuidado com esse tratamento em relação à prevenção, né, dessas agressões à pele, assim chamando? Faixa etária, mais jovem, meia idade, pele escura, pele mais clara ou não? Bom, não vai depender da intensidade e da velocidade de perda de peso. Mas a gente sabe que toda a recuperação é muito mais fácil quando você é mais jovem. Sim. Então, os pacientes maduros, eles têm sim que tomar mais cuidado com isso, porque com certeza, né, você vai perder mais suporte de pele mesmo falando, do que um paciente mais jovem. Você falou aí das crianças que são, assim, vamos chamar de vítimas, né, desse excesso de informação, que acabam usando produtos que não cabem para a idade. No caso de aquela velha pergunta, né, existe uma idade certa para começar a tratar a pele, cuidar da pele? Desde que nasce. Nasceu, já Nasceu, tem que... Nasceu 6 meses, é o que a SBD manda, começa o uso de protetor solar, né, e hidratação. Então, a gente sabe, Rô, que boa parte, né, então, dos cânceres de pele, do envelhecimento que a pele vai ter causado pelo sol, ele começa a partir da infância, porque o sol ele vai ter um efeito acumulativo. Ele não é o sol que você tomou hoje e faz efeito hoje. Então, o sol que você tomou há 15, 20 anos atrás, ele vai fazer diferença. Por isso a importância de você iniciar os cuidados na criança, porque vai determinar a pele que ela vai ter como adulto. Nesse ponto, eu acho que a informação, né, ela é incrível,
porque nós vamos ter com certeza no futuro adultos com peles muito mais saudáveis, porque hoje as crianças e os adolescentes já sabem que tem que usar protetor solar, já sabem que tem que usar sabonete específico para o rosto e já sabem que tem que fazer uma boa hidratação. Então, com certeza, essa pele vai ser muito melhor quando eles forem idosos, né? A gente vai ter menos problemas. Isso, a gente está também numa sociedade, né, nesse mundo contemporâneo que dita padrões de beleza, e aí muita gente vai realmente querendo alcançar esses padrões. Quando é que o perigo disso se transformar num excesso, né, de cuidados que venha a ser prejuízo, em vez de ser algo que venha agregar, né, que passa a ser exagero, por exemplo? Isso é muito individual, né, Rô? Então, o que é exagero para mim pode não ser para você. Algumas pessoas, elas buscam transformações. Então, elas buscam aqueles procedimentos que são transformadores mesmo, que você olha, às vezes, e não reconhece. Isso por vários motivos, por insatisfação, às vezes uma insatisfação que não é estética, né, uma insatisfação que vem de dentro, mas enfim, algumas pessoas gostam mais de chamar a atenção, outras menos. E a gente tem um caso clássico midiático aí, né, que é de Anitta, que viajou, sumiu e voltou outra pessoa, né, do ponto de vista de, né, as características outras, né, então assim, é particular isso, né? Isso, eu acho que isso é muito individual, eu respeito muito a individualidade de cada um, mas a gente sabe, por exemplo, que um preenchimento labial que é imenso, que deixa aquela boca enorme, a boca vai perder uma parte da função, porque o excesso deixa de, você acaba não conseguindo falar bem todos os fonemas, às vezes baba um pouquinho, então eu acho que aí a gente tem que pesar, né? Eu acho que tem profissional para todos os gostos, eu faço uma linha mais conservadora, né? Eu gosto de dizer para os meus pacientes que a gente faz um gerenciamento do envelhecimento. Então, o que as coreanas hoje chamam de K-beauty, que é aquela beleza natural, é aquela beleza clean, né? Sim. Que é o que eu gosto e que eu falo desde a vida toda. E elas são maravilhosas, né? Aquela pele de louça, aquela coisa, né? O skincare delas tem 12 passos, né? Olha só. Por falar em skincare, como que é a dermato fora do consultório? Começando, como que é a rotina de cuidados da pele de doutora Cris, fora dos parâmetros teóricos, em casa? Conta pra gente. Bom, eu não sou uma pessoa, assim, eu tenho uma vida bem agitada, porque eu me divido entre o consultório e as filhas, eu faço questão disso, né? Então, eu acho que é o skincare que eu faço para as minhas pacientes também. É um skincare bem objetivo, então eu gosto de usar um bom sabonete para lavar o rosto pela manhã e à noite limpo com uma aguinha micelar, uso um hidratante e logo em seguida um anti-idade. E aí venho com a anti-idade diária dos olhos. De manhã lavo novamente, só lavo, aí não precisa mais da água micelar. Tem dia que a gente está com a pele mais seca, mais repuxando, eu hidrato, se não, vamos só de uma vitamina C e um protetor solar. E tem algum cuidado, doutora, acessível, né? Que todo mundo tem acesso, que realmente faz diferença e pouca gente sabe, enfim, desse dia a dia, né, do skincare, da limpeza diária? Olha, eu digo sempre que uma pele, ela não precisa de muito para estar bonita, né? Ela precisa estar bem limpa, bem hidratada e fotoprotegida. Isso a gente tem vários produtos hoje no mercado que atendem isso. Então, por exemplo, a L'Oréal, ela é uma empresa mundialmente conhecida e o grupo L'Oréal é dono da maior parte dos produtos de estética. Então, a L'Oréal, é SkinCeuticals, é Vichy, é La Roche-Posay. Então, é uma empresa única, né? Então, eu não posso comprar um La Roche-Posay, mas pode comprar um L'Oréal, entendeu? Protetor solar dentro de casa, é necessário realmente? É necessário, porque as luzes, esse tipo de luz, ela queima também, e a luz da tela também queima. E hoje a gente está sempre muito exposto, né, a esse tipo de luz, então é importante. Então acordou, rotina, filtro solar, mesmo que não vai sair, vai trabalhar em casa. Aí pode usar um filtro sem cor, por exemplo, não quero, vou ficar mais hoje, vou ficar mais quietinho em casa. Usa um filtro sem cor, e aí quando for para a parte externa, né, que for se expor na rua, enfim, aí usa um com cor. Dormir mal envelhece, doutora? Muito, infelizmente.
envelhece muito, né? A gente acaba tendo mais radicais livres e isso faz com que a gente perca mais colágeno, elastina. E sobre colágeno, né, que é outra discussão, né? Realmente funciona? E aí eu comer pé de galinha, que tem colágeno, haja pé de galinha, né, para repor. Né? Osso do patinho, que diz que tem também aquela cartilagem, enfim. A reposição de colágeno é só mesmo via produtos industrializados? Nesses alimentos você tem, mas sim. haja pé de galinha, né? É isso, mas a concentração é baixa, então o colágeno oral, ele é sim hoje cientificamente comprovado o benefício. Na verdade, ele não é um colágeno verdadeiro, né? Ele é só um peptídeo, ele é um substrato. E a gente tem que entender também que esse colágeno, ele não é puro. Ele tem o peptídeo, mas ele tem antioxidantes que vão combater radical livre. Ele tem algumas vitaminas que ajudam a melhorar a qualidade da pele e a unha. Então, na verdade, hoje os colágenos, eles são enriquecidos e funcionam bem. Doutora, a senhora que está sempre buscando novas tecnologias, informação em congressos, né? O que há de novo. Como que está essa oferta? Assim, tem tratamento para tudo? Tem para todos os gostos, todos os bolsos também? Enlouquecedor, né? Nós estamos vivendo um momento assim de uma grande quantidade de produtos e de tecnologias. Eu particularmente acredito que o futuro da dermatologia é a tecnologia. Eu acho que devido aos exageros cometidos no passado, hoje a gente foca muito mais no natural. Então, cada vez mais as pessoas têm medo do injetável. E as tecnologias estão aí, cada dia melhores, né? A gente hoje tem tecnologia para praticamente tudo, com excelentes resultados, procedimentos muitas vezes pouco invasivos e que, infelizmente, o único ainda problema disso tudo é o bolso, porque são tecnologias caras, né? Mas eu ainda acho que elas vão entrar numa fase de melhora, como a depilação a laser, que antigamente era exorbitante, hoje já não é mais, né? Então eu acho que tudo vai caminhar para isso. Infelizmente, a gente ainda se depara com casos absurdos, né, de procedimentos que foram mal direcionados, né, profissionais que não têm autoridade ou preparo para fazer determinados procedimentos. Quais os cuidados, doutora, que a senhora sugere para que as pessoas sejam encaminhadas realmente, né, nesse sentido de buscar um profissional que seja referendado, para não entrar numa situação como essa, né, de erro? Primeiro, eu acho que o ideal é que você procure um médico, né? A gente faz 6 anos de medicina. No meu caso, por exemplo, foram 6 anos de medicina, 3 anos de dermatologia e 2 anos de medicina estética. Então, é uma vida de dedicação. Procedimento não é simples, procedimento é muito complicado. Eu falo que a partir do momento que você erra uma avaliação, né, você já errou o tratamento todo. Então, porque a partir da avaliação você vai determinar não só o procedimento, mas o produto ou o que vai ser usado. Então, antes de escolher a pessoa que vai fazer isso, procure saber qual é a formação que ela tem de fato, se ela está devidamente inscrita no conselho, se ela tem alguma coisa no nome dela que desabone um pouco, porque a gente sabe que rede social, tudo pode, tudo é bonito, né? Isso, e às vezes a pessoa só faz a pesquisa ali pelo que vê na rede social, no perfil do Instagram, né? E não vão mais a fundo, né? É isso, os antes e depois muitas vezes podem ser maquiados. Então eu acho que procura saber de fato referências reais, se você conhece alguém que fez, se aquela pessoa, né, tá direitinha com o conselho de classe dela, se ela realmente é apta a fazer aquilo, porque às vezes as pessoas dizem que são especialistas e fizeram ali um curso rápido, começaram a fazer aquilo ontem e já são expert. Hoje o mundo está invadido por experts de coisa nenhuma, infelizmente, né? E pode colocar em risco a própria vida, né? Com certeza, né? E assim,
principalmente rosto, a gente não esconde, não tem como esconder. Então, isso mexe muito com a autoestima, com a saúde mental. Então, a gente tem que pensar que não é só um procedimentozinho, não é uma coisa simples. Se der certo, ótimo. E se der errado, aquela pessoa ela é apta a corrigir o que deu errado? Ela é apta a te socorrer naquele momento de angústia? Porque errado pode dar com qualquer um, entende, Rô? Mas você tem que saber se aquele profissional ele está apto a te acudir caso algo dê errado, caso algo saia do padrão, né? Muitas vezes pode acontecer um problema que não foi por erro, foi por um... A gente sabe que, né, em medicina essas coisas às vezes saem do controle, mesmo você fazendo tudo no protocolo e fazendo tudo direitinho. Às vezes até médicos experientes, né, profissionais experientes, às vezes acontecem de sair alguma coisa ali do contexto, mas você tem que saber se ele é capaz de te ajudar caso isso aconteça. Porque na hora do bom, todo mundo tá lá, né? E a hora que der errado, ele tá lá para segurar a tua mão e dizer, nós vamos resolver juntos. É esse aí que é o bom. É esse aí que a gente tem que saber, né, de fato. Então, hoje a gente não... As pessoas vão muito pelo Instagram, vão muito pela mídia, e aí acabam, às vezes, se decepcionando. Cris, tem uma pergunta, assim, que é de todos, né? Receita caseira para a pele, sim ou não? Aquela receitinha da vovó, aquele creminho bem genéricozinho que todo mundo acha na farmácia... E você também tem alguma receitinha dessa assim guardada, que vem passando, né? Enfim, isso funciona e de verdade, assim? Olha, assim, eu tenho muito medo de receitas caseiras, porque às vezes, assim, eu coloco um pouquinho mais, um pouquinho menos, e a minha pele é um pouco mais sensível que da outra, e aí acaba podendo trazer algum tipo de irritação. Mas existe uma coisa que é um excelente esfoliante, né, que deixa a pele assim aveludadinha, é você pegar um hidratante comum, coloca um pouquinho de açúcar, esse açúcar cristal, e faz uma leve esfoliação no rosto. Vai hidratar e vai deixar o rosto assim bem maciozinho. Mas não faça muito atrito para não machucar. Eu já vi essa mesma receita, só que em vez do açúcar, o fubá, a farinha de fubá, porque ela é áspera também, ela é áspera. Né? O açúcar, ele tem algumas propriedades que ajudam, né? A gente usa açúcar em algumas doenças, na medicina, inclusive. E ele tem um grão um pouco maior, principalmente o cristal, né? Então, ele vai fazer um atrito um pouquinho melhor. Por isso que a gente tem que tomar cuidado para não fazer um atrito muito intenso e não machucar. E limão, Cris, clareia a pele? Como é que é? Pelo contrário, né? O limão, ele tem um produto que se chama bergapteno. O bergapteno, ele pode trazer queimaduras de 2º grau, inclusive com bolhas. Então, todos da família dos cítricos têm essa propriedade. Então, tem que tomar muito cuidado com o limão. Cris, dá a dica agora, final. Claro que eu não vou fazer aqui uma consulta 0800, né? Depois eu tenho que ver com muito detalhe. Eu, por exemplo, né, que já estou na casa dos 60, 6,1. E aí, a gente vê, né, que com a idade começa a cair tudo, né? Tinha um médico meu que falava assim, Rossane, não tem jeito, a mulher, ela, em determinada idade, cai cabelo, cai a pele, enfim. O ideal, então, mesmo que a pessoa procure tardiamente um dermatologista para discutir essa coisa da estética mesmo, de envelhecer melhor, o ideal é fazer um planejamento e ver a necessidade de cada um. Isso, né? As necessidades elas são individuais. Por exemplo, né? As necessidades elas são individuais. A gente sabe que, por exemplo, na sua faixa etária, a gente já teve uma perda considerável de osso e a gente já teve uma perda considerável de gordura. Então, certamente a gente vai precisar de preenchedor para fazer estrutura, não para fazer volume, só para repor aquele pontinho que perdeu. Depois, a gente vai precisar de bioestimuladores, que é quem vai trazer firmeza para a pele. Ele vai melhorar aquele colágeno que a gente foi perdendo com a idade. Para você ter uma ideia, com 45 anos, a gente já perdeu 25% de todo o colágeno. Nossa, é muito. Né? É uma perda significativa. Significativa. Então, é importante fazer a reposição do colágeno. Para a pele madura, 2, 3 vezes ao ano é a indicação. E aí vem a cereja do bolo, que é a superfície, né? Então, com o passar do tempo, a gente vai tendo já aquelas linhazinhas que são fixas, que é aquela linha que mesmo sem o movimento, ela tá lá. Para esse, entram bem os lasers que vão trabalhar
textura, brilho e essas linhas que são já, né, estabelecidas. E trabalhar muito, muito para fazer a gestão, né? Esse planejamento, né? O que eu habitualmente faço com as minhas pacientes, a gente faz um planejamento para o ano. Então, qual é a nossa meta do ano? Então, a gente tem que fazer tantos bioestimuladores, a gente tem que fazer tantas sessões de laser. E nem é indicado fazer tudo de uma vez, não, né? Não, a gente vai fazendo aos poucos mesmo. Por exemplo, eu posso te indicar 3 sessões de bioestimulador. Você fez 2 e ficou muito bem. Eu vou te dizer, olha só, ficou bem com 2, não vamos fazer a terceira, vamos esperar para o ano que vem. Então, isso é gerenciar, né? Isso é gerenciar de forma inteligente. A dica aí da Dermato, a gente acabou de conversar com a autoridade na área da dermatologia aqui em Vitória da Conquista e região. Cris, muito obrigada pela sua participação, por ter atendido nosso convite de novo, nos esclarecer sobre cuidados da pele, que para além da estética, né, é o nosso maior órgão, como você falou, e precisa de todo cuidado para a saúde, né, da pele. E deixa o seu último recadinho, se quiser. Eu agradeço mais uma vez estar aqui com você, é sempre um prazer, né? Quero deixar aqui um abraço para todas as mulheres, dizer que nós somos maravilhosas por essência, né? E que a estética, ela é saúde mental, né? Nada melhor do que você olhar e ver e gostar do que está vendo. Então, isso todo mundo pode, é só a gente... Mulher tem sempre aquela mania de cuidar de tudo e deixar você por último, né? E eu digo que quando a gente cuida da gente, sobra tempo para a gente cuidar dos outros também. Então, lembrar que a sua prioridade tem que ser você. E sem contar que isso, né, para autoestima, né, para a vida, né, motiva você estar bem, se olhar no espelho e se enxergar e gostar daquilo que vê. Melhora tudo ao redor, porque a gente acaba emitindo uma luz que irradia para todo mundo. Então, a família fica melhor, o trabalho fica melhor, a relação com o companheiro, com os amigos fica melhor, porque essa beleza, ela transborda, né? E se a gente tiver essa luz, a luz da Dermato, pra gente já tá. Cris, obrigada. Eu que agradeço. E aí você é de fato referência, né? E a gente agradece de novo por estar emprestando e estar compartilhando seus conhecimentos. Imagina, é sempre um prazer estar aqui.